É noite fechada no meio do deserto. O vento carrega areia fina que range entre os dentes, e o céu acima de você é tão estrelado que parece mentira. Você está no atual território do Iraque, a uns 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no ano de 2200 a.C. Não há asfalto, não há luz elétrica, não há nada que você reconheça como civilização. Até o momento em que você avança mais alguns passos e, de repente, o horizonte explode. Uma muralha. Não uma muralha qualquer. Uma estrutura de tijolos de argila cozida que se estende por quilômetros em cada direção, com altura suficiente para engolir um prédio de 6 andares. Atrás dela, o brilho de milhares de tochas. O barulho surdo de uma cidade que nunca dorme. O cheiro de especiarias, de pão assando, de animais, de rio. Você está diante da Babilônia, e a pergunta que vai te acompanhar por toda essa história é a seguinte: como uma cidade construída no meio do nada, sem montanhas para se proteger, sem florestas para se abastecer, sem minas de metal, sem pedras preciosas no subsolo, sem nenhum recurso natural óbvio, como essa cidade se tornou o centro do mundo por mais de 4.000 anos? A resposta vai te surpreender, porque a Babilônia não era rica, apesar do deserto. Ela era rica por causa do deserto. E o que os babilônios fizeram com o que tinham ao redor é uma das histórias de inteligência coletiva mais impressionantes que a humanidade já produziu. Mas antes de chegar lá, você precisa entender onde tudo começa. O rio Eufrates. Imagine um fio de vida cortando uma terra que, sem ele, seria pó. O Eufrates não era apenas um rio para os babilônios, era o coração pulsante de tudo. E o que eles fizeram com esse coração foi construir um sistema de irrigação tão sofisticado que os engenheiros modernos, quando estudaram os vestígios, ficaram genuinamente impressionados. Canais, centenas deles, escavados à mão, organizados em redes que se ramificavam como veias saindo de uma artéria central, levando água até campos que, sem intervenção humana, seriam completamente áridos. Cada canal tinha comportas. Cada comporta tinha responsáveis. Cada responsável prestava contas ao Estado. E o Estado, o governo babilônico, tinha um código de leis escrito em pedra para garantir que ninguém roubasse água do vizinho, que ninguém destruísse uma comporta alheia, que o sistema funcionasse como um organismo vivo e coletivo. Você provavelmente já ouviu falar do Código de Hammurabi, mas talvez não saiba que grande parte desse código era, na prática, um manual de gestão de recursos naturais. Não era só olho por olho, dente por dente. Era: se você destruir o canal do seu vizinho, você vai pagar por toda a colheita que ele perdeu. Era um sistema jurídico desenhado para proteger a infraestrutura que mantinha todos vivos. E isso revela algo fundamental sobre a Babilônia que a maioria das pessoas não percebe à primeira vista. Ela não era uma civilização de guerreiros. Era uma civilização de administradores, de contadores, de engenheiros, de burocratas, no melhor sentido possível da palavra. Pessoas que entendiam que a sobrevivência coletiva dependia de organização coletiva. Os campos irrigados produziam cevada em quantidade absurda, tâmaras em quantidade absurda, trigo, lentilhas, cebolas, tudo em excedente. E excedente significa comércio, e comércio significa riqueza. E riqueza significa poder de atrair ainda mais pessoas, mais ideias, mais tecnologia. A Babilônia não encontrou riqueza. Ela fabricou riqueza a partir do vazio, com argila, água e inteligência humana. Imagine que você acorda dentro da cidade. É de manhã cedo e o sol já castiga como uma fogueira no horizonte. Você está numa rua larga, pavimentada com tijolos. E isso já é extraordinário para uma época em que a maioria das cidades do mundo era um lamaçal de terra batida. As ruas da Babilônia eram planejadas.
seguiam direções. Tinham largura suficiente para 2 carros de boi passarem lado a lado, sem se esbarrar. Havia calçadas, havia drenagem. À sua volta, o movimento é intenso desde o amanhecer. Mercadores chegando com caravanas de camelos carregados de madeira do Líbano, pedras preciosas do Afeganistão, metais da Anatólia, tecidos finos da Índia. A Babilônia não tinha nada disso no próprio solo, mas tinha algo que valia mais do que qualquer minério. Uma posição geográfica perfeita no cruzamento das rotas comerciais entre o Mediterrâneo, a Pérsia, a Arábia e o Vale do Indo. Era o nó de uma rede que cobria metade do mundo conhecido. E aqui está a segunda grande surpresa dessa história. A moeda que movia tudo isso não era ouro nem prata no começo. Era cevada. Grãos medidos com precisão, armazenados em silos controlados pelo Estado, distribuídos como pagamento por trabalho, trocados por mercadorias vindas de lugares distantes. Os babilônios inventaram, na prática, um sistema bancário. Havia templos que funcionavam como bancos. Havia contratos de empréstimo escritos em tabletes de argila. Havia juros. Havia recibos. Havia o que hoje chamaríamos de título de crédito, uma promessa de pagamento futuro, registrada em argila e reconhecida por todos como válida. Pesquisadores que estudaram os arquivos comerciais babilônicos encontraram registros de transações que incluíam empréstimos com prazo, garantias, testemunhas e penalidades por inadimplência. Isso não era primitivo. Era sofisticado. Era um sistema financeiro funcional, operando quase 4.000 anos antes de Wall Street existir. Mas a riqueza da Babilônia não estava só nas ruas e nos mercados. Estava também nos céus, ou melhor, no que os babilônios faziam olhando para os céus. A astronomia babilônica era a mais avançada do mundo antigo por séculos. Eles catalogaram movimentos de planetas, previram eclipses com precisão surpreendente. Desenvolveram um calendário lunar que influenciou praticamente todos os calendários que vieram depois, incluindo o calendário hebraico e elementos do calendário islâmico. E fizeram isso não por curiosidade filosófica, mas por necessidade prática. Saber quando plantar, quando colher, quando as cheias do Eufrates estavam chegando, era uma questão de sobrevivência. Você está caminhando pela cidade e chega diante de algo que paralisa qualquer pessoa que o vê pela primeira vez. A Torre de Babel. Ou o que os historiadores chamam de zigurate. Uma pirâmide de degraus que sobe em patamares até uma altura que, para os padrões da época, parecia tocar o céu literalmente. O grande zigurate de Babilônia tinha mais de 90 metros de altura. Era visível a dezenas de quilômetros de distância. Era o símbolo de que aqui havia poder, organização e recursos suficientes para desafiar a escala humana comum. E havia os jardins. Você provavelmente já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A história mais aceita é que o rei Nabucodonosor os mandou construir para a esposa persa Amitis, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal e definhava em meio ao calor plano do deserto. Se a história é literal ou lendária, os historiadores ainda debatem. Mas o que é indiscutível é o que ela representa. Uma civilização rica o suficiente para gastar recursos construindo beleza. Para erguer jardins suspensos sobre estruturas de pedra e argila, com sistemas de irrigação que transportavam água para o alto usando princípios mecânicos que só seriam redescobertos séculos depois. Isso é o que a riqueza extrema produz em qualquer época da história. Não apenas poder militar, não apenas comida e segurança, produz excesso criativo. Arte, arquitetura, astronomia, poesia. A Epopeia de Gilgamesh, considerada por muitos estudiosos o primeiro grande texto literário da humanidade, com uma narrativa de dilúvio que antecede o Noé bíblico por séculos, foi preservada em tabletes de argila babilônicos.
A Babilônia não só acumulou riqueza material, ela acumulou e transmitiu conhecimento humano de uma forma que moldou civilizações inteiras que vieram depois. Mas aqui é onde a narrativa precisa parar por um momento e ser honesta com você. Porque existe uma tendência muito humana de olhar para civilizações antigas poderosas e romantizá-las, de enxergar apenas a grandeza e esquecer o que sustentava essa grandeza por baixo. A Babilônia era também uma sociedade escravista. Os canais que alimentavam os campos eram escavados por mãos que muitas vezes não tinham escolha. Os palácios que impressionavam visitantes eram erguidos por trabalhadores que viviam em condições duríssimas. O Código de Hammurabi, que protegia proprietários de terra, era o mesmo código que definia com precisão fria o valor monetário de um escravo e as punições para quem tentasse fugir. A hierarquia era rígida, brutal em muitos aspectos, e a vida da maioria das pessoas comuns nada tinha do esplendor que as elites exibiam. A grandeza da Babilônia era real, e o custo humano dessa grandeza também era real. As duas coisas precisam existir na mesma frase para que a história seja honesta. Agora, avance no tempo. Não décadas, séculos. A Babilônia que você viu nascer no primeiro bloco dessa história não caiu de uma vez. Ela caiu, e caiu, e renasceu, em ciclos que se repetiram por milênios, e isso por si só já é extraordinário. A maioria das grandes cidades da antiguidade teve um momento de glória e desapareceu. A Babilônia teve vários. Foi conquistada pelos assírios e sobreviveu. Foi destruída pelo rei Senaqueribe, que mandou demolir cada tijolo e desviar o Eufrates para inundar os escombros, e ainda assim renasceu. Foi tomada pelos persas, pelos gregos, pelos partos, e em cada conquista, algo da essência babilônica permaneceu, absorvido pelos próprios conquistadores como quem bebe água de um poço que não consegue secar. Alexandre, o Grande, conquistou a Babilônia no ano 332 a.C. e fez algo que os conquistadores raramente fazem. Em vez de destruir, ele ficou encantado. Planejou transformar a cidade no centro administrativo do seu império. Morreu lá, dentro dos muros babilônicos, aos 32 anos, antes de realizar esse plano. Mas o fato de que o maior general da história antiga escolheu a Babilônia como sede do seu poder diz tudo sobre o peso simbólico e real que aquela cidade ainda carregava depois de séculos de existência. O que acabou com a Babilônia não foi uma batalha épica, não foi um exército invencível. Foi algo muito mais lento e muito mais trágico. O abandono gradual. Os canais pararam de ser mantidos. A areia voltou. Os campos que tinham alimentado impérios inteiros foram engolidos pela seca. Sem água controlada, sem a engenharia coletiva que fazia o deserto produzir, a cidade foi perdendo razão de existir. As pessoas foram embora aos poucos para lugares onde o sistema ainda funcionava. E a Babilônia, que tinha resistido a exércitos e terremotos e inundações, foi vencida pelo abandono humano. Isso é uma lição que dói de um jeito específico quando você para pensar. A maior cidade do mundo antigo não foi destruída por inimigos. Foi destruída quando as pessoas pararam de cuidar dela. Quando a manutenção coletiva, aquela mesma organização obsessiva que tinha criado a riqueza toda, deixou de ser prioridade. A infraestrutura que levou gerações para construir desmoronou em décadas quando ninguém mais se responsabilizou por ela. Hoje, se você for até o sítio arqueológico de Babilônia, no Iraque, vai encontrar colinas de terra que parecem naturais à primeira vista. Mas por baixo dessas colinas, há tijolos, milhões deles, gravados com o nome de Nabucodonosor. Há fundações de palácios. Há fragmentos do portal de Ishtar, coberto de ladrilhos azuis com figuras de touros e dragões, reconstruído parcialmente em Berlim, no Museu Pergamon,
onde você pode vê-lo hoje em dia. Há tabletes de argila espalhados por museus em todo o mundo, com contratos comerciais, poemas, mapas, receitas médicas, cartas de amor. A Babilônia desapareceu como cidade viva, mas nunca desapareceu de verdade. Ela está na forma como calculamos o tempo, os 60 minutos da hora e os 360 graus do círculo vêm da matemática babilônica, que usava uma base numérica de 60. Está no calendário que organiza nossas semanas e meses. Está nos sistemas de crédito e contrato que sustentam toda a economia moderna. Está na ideia de que a lei deve ser escrita, pública e aplicada de forma igual. Mesmo que a Babilônia tenha falhado nisso de maneiras profundas, o princípio começou ali. E está, talvez mais do que em qualquer outro lugar, em uma lição sobre recursos. A Babilônia provou que riqueza não vem de ter, vem de fazer, vem de organizar o que existe, de transformar o que parece inútil em algo valioso, de construir sistemas que multiplicam o que a natureza oferece de forma escassa. O deserto não oferecia nada. Os babilônios pegaram argila, água e inteligência humana coletiva e construíram a cidade mais poderosa do mundo por 4.000 anos. Quantas vezes na história, e quantas vezes na sua própria vida, a ausência de recursos óbvios foi usada como desculpa para a paralisia? A Babilônia é a resposta mais antiga e mais eloquente para essa desculpa. Eles não tinham pedra, usaram argila, não tinham madeira, importaram, não tinham água suficiente. Construíram canais, não tinham um sistema financeiro, inventaram um. A cada limitação, uma solução engenhosa. A cada obstáculo, uma adaptação coletiva. O que torna essa história verdadeiramente universal não é a escala dos palácios, nem o tamanho das muralhas. É a teimosia criativa de pessoas que se recusaram a aceitar que o ambiente determinava o destino. Que pegaram o pior ponto de partida imaginável, um deserto plano, quente, sem recursos naturais evidentes, e decidiram que iam construir o centro do mundo ali. E construíram. Por 4.000 anos, construíram. Se essa história te fez pensar de forma diferente sobre o que é possível construir com pouco, deixa o teu comentário aqui embaixo. Conta o que mais te surpreendeu na Babilônia. Curte o vídeo se chegaste até aqui, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo histórias como essa. E se ainda não és inscrito, inscreve-te agora e ativa o sino. Toda semana tem uma nova história que vai mudar a forma como enxergas o mundo. E já que estás aqui, o próximo vídeo que deves assistir é sobre a ascensão e queda de Roma. Outra civilização que construiu um império inteiro sobre uma ideia e perdeu tudo quando essa ideia foi esquecida. Está ali na tela esperando por ti.